O principal mecanismo de urgência do Estado brasileiro para salvar a vida de mulheres sob ameaça está no centro de um debate urgente e doloroso. Criadas pela Lei Maria da Penha, as medidas protetivas de urgência nasceram com a promessa de erguer um escudo invisível, mas implacável entre a vítima e o agressor. No entanto, as manchetes diárias nos obrigam a encarar uma realidade incômoda. Mulheres que são agredidas, perseguidas ou assassinadas com a decisão judicial debaixo do braço. Agora, esses dias, a Sara deve lembrar, deve ter 2 dias no máximo, uma mulher separada do marido estava no culto. Ela já tinha saído da casa que convivia com o marido. Ela saiu do culto, saiu de casa, foi morar com a filha, foi a uma oração e lá nesse momento da oração, o marido de 51 anos a assassinou. Assim, um negócio incrível. Diante desse cenário, a pergunta que ecoa nos tribunais, nas delegacias e nas casas de milhares de brasileiros é: a medida protetiva virou apenas um papel ou ainda é um instrumento real de proteção? Falha a fiscalização, falta estrutura ou o problema é a falsa sensação de segurança? Para ajudar a entender os gargalos do sistema e o que precisa mudar para que a lei seja de fato uma garantia de vida, recebemos hoje no estúdio a doutora Mabel Carvalho, e que é uma sumidade nesse tema, que está conosco nessa manhã, 10h30. Vamos falar sobre direitos? Seu Direito. O escritório dela fica ali na Washington Soares, mas ela hoje está com o escritório no avião, viajando mais do que nunca. Doutora, bom dia, bem-vinda, tudo bem? Bom dia, Gleudson, bom dia a todos os nossos ouvintes e telespectadores. Você me deu um trabalho para vir aqui, viu, doutora? Tudo paz? Tudo ótimo, melhor agora com você aqui, que eu já disse hoje o quanto sou sua fã e admiro seu trabalho. Obrigado. Doutora, a gente tem percebido que mesmo com tudo isso, com todo o avanço da Lei Maria da Penha, que a gente sabe que é uma ferramenta importantíssima, eu acabei de dizer que a gente vê cada vez mais que a medida protetiva ela virou apenas um papel, muitas das vezes, e a maioria, ou parte das mulheres estão morrendo com a medida protetiva debaixo do braço. Por que isso, hein, doutora? Gleudson, é muito triste a gente ver o quanto a medida protetiva é necessária, é importante, mas ela realmente não é uma garantia absoluta. A gente já teve desde o caso, lembra da vereadora Iane Brena? Sim. A vereadora Iane Brena, né, irmã do Yuri do Paredão, no Cariri, quando ela foi vítima de feminicídio, ela nunca tinha feito uma medida protetiva. Então, assim, você vê que os números já são graves e ainda existe, sim, uma subnotificação. E tantas outras mulheres que são vítimas de feminicídio estavam sob a proteção de uma medida protetiva. Ou uma falsa sensação de proteção. E essa subnotificação, doutor, o que leva? É o medo, é a dependência financeira, a dependência emocional? Os estudos mostram algumas justificativas, dentre elas, receio de impunidade, de achar que não vai adiantar nada. Vai dar em nada. Vergonha. Medo. Medo do agressor saber e ter uma reação pior, mas muita vergonha. Vergonha da família, que muitas vezes não sabe, de amigos, de vizinhos. E esse são os motivos que eles são mais citados, Gleudson. É o receio da impunidade, de achar que não vai adiantar nada, e a vergonha. Doutora, em maio agora, dados mostrando um aumento expressivo de feminicídios e também do descumprimento de medidas protetivas têm sido cada vez mais debatidos, e a gente fica nesse questionamento do o que fazer e como fazer, porque a violência, na verdade, a violência vicária, quando o agressor usa os filhos para atingir a mãe, também é um tipo de violência que não mata a mãe, não tira a vida, mas vai matando também aos pouquinhos. Isso também precisa ser mostrado, discutido, debatido, né? Além, Gleudson, da gente procurar falar cada vez mais sobre o tema da violência doméstica, o tema do direito de família, as relações familiares e pessoais, eles são temas inesgotáveis que precisam estar todo o tempo na mídia.
Infelizmente, o que a gente tem na mídia, aqui no Ceará esse mês, foram os 2 casos de repercussão nacional. O da Clara, que teve as mãos decepadas, e o que vitimou ontem a Claudene, que você citou que estava num culto. Vítima de crise de ciúme do ex-companheiro. Então, esses temas, essa coisa, sai no noticiário nacional. Mas o combate, a importância, muitas vezes acaba se resumindo ao Agosto Lilás, que é o mês de combate à violência doméstica, até o Outubro Rosa, não diretamente, mas que está ligado à questão da mulher, da saúde da mulher, e a saúde psicológica é cada vez mais importante. A violência psicológica, ela existe e é muito grave. E aí a gente tem, de 2024 para cá, Gleus, uma mudança na legislação. Primeiro que foi a própria inclusão no Código Penal e na Lei Maria da Penha do crime do feminicídio. Porque antigamente, até 2024, o feminicídio ela era uma qualificadora do crime de homicídio. Entendi. Que tinha a pena de 10 a 30. Hoje o feminicídio tem uma pena de 20 a 40. E agora, em 2026, foi sancionada o vicaricídio. Que é o que eu acabei de citar. Que você acabou de citar. Uma prática antiga, embora um nome novo. Para a maioria das pessoas não sabe ainda o que é. Que é justamente se utilizar de filhos, às vezes os pais da genitora, pessoas que são do entorno da mulher, e praticar atos de violência ou de agressão contra aquelas pessoas para atingir a mulher. Ganhou mais repercussão e mais força com o caso lá de Goiás, daquele pai que matou os filhos e se matou depois. É verdade. Né? Também traz um aumento de pena, também de 20 a 40 anos, crime hediondo. E aí a pena vai ficar hoje semelhante à pena do feminicídio. Mas a gente sabe que uma pena, estava discutindo isso aqui agora há pouco aqui fora, uma penalidade mais grave, né, mais forte, entendo que ela não vai inibir um agressor que quer praticar um feminicídio ou um vicaricídio de fazê-lo, Gleudson. Doutora, uma pena gravosa, mas sem o cumprimento desta, ela não faz sentido, porque muitas vezes é dada uma pena de 40 anos, que agora para feminicídio leva, na dosimetria, leva essa pena máxima. Aí, de repente, o cara cumpre lá 1/6 da pena, tá livre. E ainda, no caso do vicaricídio, do feminicídio, tem algumas diferenças justamente nessa questão do cumprimento da pena. Mas a gente vê, talvez seja uma satisfação que se dá à sociedade, à família da vítima, de não haver depois uma impunidade, de ficar preso mais tempo. Mas não vai impedir o bandido, o homicida, de praticar esse crime. O que pode impedir, doutora? Hoje, que ferramentas nós temos para causar uma diminuição nesses números de forma drástica? Bem, a longo prazo, como a gente sempre costuma falar, educação e formação que vem de berço, vem de família, vem de base. Eu que atuo na área do direito de família há mais de 20 anos, a gente vê, Gleudson, que é uma constatação lógica de que lares desajustados vão gerar pessoas desajustadas e isso vai haver uma corrente. Geralmente, um agressor viu aquilo ali na sua infância. Então ele está replicando. Ele replica, é uma continuação de padrão. A gente tem uma noção, doutora, desculpa te interromper, Não, a gente tem uma sensação de que a lei não é isso. Até coloque aspas e amor nas minhas palavras, mas a gente tem uma sensação de que a lei, de uma certa forma, favorece mais o que cometeu o crime do que propriamente a vítima. Porque, se não vejamos, se você, por acaso, é trabalhador, tem mais de 80 meses de contribuição, cometeu um crime, você vai ser preso e você vai receber o auxílio reclusão. Agora, quem é vítima, que também trabalhou, que também tem as mesmas contribuições, a família que vai ter que arcar muitas vezes sem aquele pai, sem aquela mãe, sem aquele filho, não recebe absolutamente nada ou praticamente nada, doutora. Hoje a gente vê, e ainda de uma forma muito... Isso são alguns estados, um tipo de pensão, porque aquele filho que perde uma mãe para o feminicídio, Gleudson, ela perde pai e mãe. Pois é, mas até chegar no processo, doutora... Tem casos aí que tem gente lutando ainda, batalhando ainda. Você vê o filho ganhar, né, a idade adulta,
quando perdeu o pai e quando criança. Além do trauma psicológico, o cerceamento financeiro, enfim. Eu, sinceramente, às vezes fico meio que desacreditado, doutora, diante de uma situação como essa. E eu vejo que não é Ceará, é uma epidemia que a gente vive É no Brasil. nacional. Uma coisa, Gleusa, que a gente se questiona muito, inclusive eu estive agora na Casa da Mulher Carioca, muito interessante o formato de trabalho deles lá. A gente se pergunta sempre se a violência que aumentou ou são as notificações que aumentaram. Por que que os números são tão gritantes? Nunca antes vimos números tão graves. E uma sensação, todo mundo conhece alguém, não importa a classe social, a classe intelectual, todo mundo tem alguém, alguma amiga que já foi na delegacia da mulher, que já registrou um boletim de ocorrência, que já solicitou uma medida protetiva. Então, assim, tá muito perto da gente. A gente acredita que as duas coisas. É claro que hoje há mais informações, as mulheres, ainda que com subnotificações, mas procuram ir mais à delegacia da mulher e registrar um boletim de ocorrência, mas a violência aumentou. Doutora, tenho aqui algumas perguntas que eu quero tirar para que você possa ajudar essas pessoas. Eu não vou identificá-las. Gleudson, doutora Mabel, exposição íntima, tenho sofrido isso. Meu ex tem feito manipulação via IA e tem me causado o que eu chamo de violência digital. O que é que eu faço? Bem, isso hoje também, Gleudson, infelizmente se tornou uma coisa que antes era raro, vem se tornando cada vez mais frequente. A mulher ela pode fazer vários tipos de medida nessa situação. Ela pode ir à delegacia da mulher. Hoje o crime digital, que é muito sério, é muito grave, ela tem direito a uma reparação também civil, tá, Gleudson? Não apenas penal. O que a mulher tem de fazer é não ficar calada. Não ficar calada. A vergonha passa, a vergonha de um vizinho, de um amigo, mas o risco que ela corre, muitas vezes não passa. Tem uma pergunta aqui que a Sara me mandou. Doutora Mabel, mulheres que já haviam conseguido decisões judiciais de afastamentos continuam sendo ameaçadas, continuam sendo perseguidas e às vezes até mortas. A gente sabe que a justiça dá um prazo de 24 horas, né? Para que seja entregue a medida protetiva, para que seja comunicado aquele possível agressor, aquele ex-companheiro. Mas muitas das vezes não chega a tempo, né? O episódio já ocorre antes mesmo dessa autuação. O que falta também aí, doutora, nesse caso? É mais agilidade? Enfim, onde é que está o gargalo? Onde é que está o problema dessa situação? Gleudson, vamos lá. Uma coisa que é sempre importante a gente trazer à tona. A necessidade, ela é muito grande. Os braços, por mais que se tente, ainda serão poucos. A demanda é Então maior. a gente precisa sempre. A gente começou a falar um minuto atrás da questão da educação, que é uma coisa mais a médio e longo prazo, mas para hoje o que a gente precisa é de equipe, é de pessoas. Gente. E olha que as pessoas que trabalham nessa área são comprometidas, viu, Gleudson? Quando você chega na delegacia da mulher, você vê lá as delegadas, as escrivãs. Agora, além da primeira delegacia da mulher, falando aqui de Fortaleza, que fica ali no Couto Fernandes, já tem uma segunda unidade no Papicu, tá? E além disso, ainda tem a possibilidade hoje de se fazer o requerimento da medida protetiva através de boletim eletrônico. Que é muito bom e agiliza também o processo. Agiliza. E aí, o que é que acontece? Você vai para o delegado, é a delegacia que recebe esse pedido, não é o delegado que concede, a não ser em situações onde não há juiz. E aí vai para o juiz, aí o prazo é de 48 horas para apreciação e decisão. E aí, a partir daí, é para ser rápido e geralmente mas são muitos casos. São muitos casos. Doutora, em caso de separação, tem confusão, briga, discussão, tal, ameaça também até com o pet, né? O pet vai ficar com quem? Tem sido recorrente isso, doutora Mabel? Tem sido recorrente, nós temos uma lei agora da guarda compartilhada, ou melhor, custódia compartilhada de pets, mas, Gleudson, dá muita confusão numa separação ou numa dissolução de união estável, as brigas pelos pets. Então, antigamente o pet ele era considerado uma propriedade, um bem. Hoje a gente já sabe que o pet precisa estar com o tutor
que melhor cuida dele, e no caso de não haver uma conciliação ali entre as partes, o juiz vai decidir. Não existe um pagamento de pensão alimentícia para o pet, mas existe uma divisão. Não ainda. Mas existe uma divisão de despesas. Mas o pet, ele é sim, muitas vezes, uma fonte de litígio. Doutora, a sensibilidade do magistrado para decidir isso aí, eu queria saber como é que ele encontra aí. Bom, esse pet vai para fulano, vai ficar... Enfim, como é que... Existe uma situação também, Gleuson, muitas vezes aquele relacionamento começa e uma das partes já tinha o pet. É uma situação. Outras, quando o pet é adquirido pelo casal na constância, no caso, o juiz vai tentar sempre, ao máximo, fazer um acordo. Ao máximo. E a gente vê na prática, e eu aconselho muito isso aos meus clientes, quando a briga é muito grande por causa do pet. E às vezes o pet é um pretexto para não haver um rompimento, é o vínculo que fica ali. Então, muitas vezes, se uma das partes tem um temperamento mais delicado, tem um temperamento mais difícil, eu sou a primeira a aconselhar, eu digo, vai doer, mas abra mão do pet, porque a mantença desse vínculo, ela é mais até perigosa. É verdade. Descambar para uma violência física ainda maior, né? Aí o juiz vai tentar sempre, Gleuson, a todo custo, compor. Mabel de Carvalho Portela, advogada, amiga nossa, que é uma das figuras mais respeitadas e tradicionais no cenário jurídico cearense, com uma trajetória de mais de 2 décadas de atuação de excelência em Fortaleza. Ela é amplamente reconhecida pela solidez técnica e também pela condução ética e humanizada de suas causas, com quem a gente conversou agora. Doutora Mabel, quero te agradecer pela oportunidade, pela gentileza da vinda, e vamos nos ver mais vezes aqui, viu? Vamos nos ver mais vezes, porque, Gleuson, o que você traz para o programa é de uma importância ímpar. Parabéns pelo conteúdo, sempre escolhido com muita maestria, e estamos aqui à disposição para contribuir em busca de uma sociedade melhor. Obrigado, doutora. Até outro encontro nosso. Valeu. Até a próxima. Tchau.